Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono José Francisco, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Santíssima Trindade. A leitura hoje nos conforta, nos traz um ânimo e uma certeza, porque de fato na nossa vida, nós, meus amados irmãos e irmãs, passamos por muitas experiências. Mas uma das experiências mais intensas com certeza, meu irmão, minha irmã, é a experiência da dor, da perda de alguém que amamos. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, se propõe a clarear um pouco esta expectativa que nós temos, ou a ideia que nós criamos da realidade celeste. Vocês sabem, meus amados irmãos e irmãs, que os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Mas os fariseus tinham uma compreensão de ressurreição. Os saduceus eram os sacerdotes, não é? De que a ressurreição significava viver no outro plano as realidades que nós estamos vivendo aqui. Que realidades são essas? Essas realidades no qual a nossa vida está implicada, os relacionamentos, as experiências de vida, as emoções, os sentimentos. Os fariseus acreditavam que no reino
da ressurreição, a vida se renovava ao ponto de manter a mesma dinâmica. Eles acreditavam nisso, e aí então deram a Jesus um exemplo chamado Lei do Levirato, que era uma lei que tinha um propósito social muito significativo, ou seja, ter filhos na cultura de Jesus não apenas socialmente era necessário para a manutenção da família, ou seja, para a produção da mão de obra, ou seja, quanto maior a família, mais pessoas para trabalhar, para manter e para encaminhar a família a uma prosperidade, mas também ter filhos era um sinônimo, como é para nós hoje também, obviamente, da nossa expectativa de fé, da nossa compreensão, ter filhos, ter a prole é aquilo que prega a igreja, uma bênção, uma graça de Deus. E naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ou um homem que não deixava descendentes, a sua memória estava também propícia a ser apagada. Ou seja, se não deixou descendentes, não deixou herdeiros para continuar a sua história aqui, herdeiros não é no sentido simplesmente do patrimônio, mas é continuar a sua história, a sua vida, e a vida naquele tempo se prolongava ou se perpetuava através das gerações da família, como é também nós hoje. Aquilo era visto como uma maldição de Deus. E aí então essa preocupação de que a viúva precisava casar e ter filhos. E aí então, aquele que faleceu, o primeiro filho era atribuído a ele. Olha que interessante. E aí, nesse sentido, o povo de Israel foi constituída uma compreensão de que a vida no reino de Deus, na ressurreição, seguia o mesmo caminho e a mesma dinâmica desta vida. Não, lendo engano. As relações que nós estabelecemos, o modo de vida, a compreensão que nós temos da realidade é própria desta experiência nossa. Dessa experiência aqui, terrena, material. Nós não podemos dizer qual é a experiência que nós iremos fazer no reino do céu, mas ela é totalmente diferente a que nós fazemos aqui, meu amado irmão e minha amada irmã. E isso nos tranquiliza, por quê? Porque, de fato, os intempérios da vida, ou seja, os percalços que nós passamos, as perdas, as dores, as alegrias também, obviamente, as experiências que nós vivemos, elas só podem ser experimentadas neste plano. E isso nos conforta. Por que nos conforta? Porque quando Jesus diz, olha, no reino dos ressurretos, ou seja, aqueles que ressuscitaram, não terão mais a vida ligada a estas experiências que nós estamos vivendo aqui, experiências muitas vezes de sofrimento, de alegria também, mas de dor, de perda. Então não se preocupe com aqueles que estão no reino, tá, de Deus, na casa do Pai, porque esses já não sofrem as mesmas vicissitudes, já não estão mais ligados ao tempo e ao espaço. A vida se planificou. A vida foi renovada de tal ponto que essas pessoas já não passam por essa experiência que nós passamos. Então elas não sofrem, elas vivem o que nós chamamos de glória eterna na presença de Deus. E por que isso nos conforta? Porque nós, mesmo perdendo as pessoas que amamos, nós não deixamos de nos preocupar com elas. Onde é que elas estão? Como elas estão? De que forma estão vivendo? Jesus nos consola, nos conforta. A você que já perdeu um ente querido, a você que sente falta do seu ente querido, eles estão na paz. Nós sofremos a ausência, nós sentimos a falta, mas não falta mais nada para eles. Eles se encontram no caminho da luz, na glória, fazem parte de uma outra dimensão existencial, a dimensão daqueles que ressuscitaram para a glória do Senhor. A preocupação que nós devemos ter é conosco, é com aquele que está ao seu lado, é com aquele que agora está passando por um momento difícil devido à pandemia, é aquele que está enfermo. A alegria que nós devemos ter é com aquele que recuperou a saúde, é aquele que teve uma conquista, que conquistou um emprego. Em momentos tão difíceis, é tão raro falar em alguém que conseguiu um emprego, ou aquele que conseguiu se formar na faculdade, aquele que
se preparando, aquele que luta do dia a dia, traz o pão, ou aquela que luta diariamente, traz o pão para a sua casa, aquele que está se reinventando no momento de crise, às vezes sua renda caiu, mas está ali, né, criativamente buscando outras formas para manter a sustentação da sua família. Essas são as nossas preocupações próprias do nosso tempo. Mas os nossos entes queridos, que já partiram desta vida, não sofrem mais. Porque Deus assim os quis, junto dele. Isso serve para nós de consolo. Para compreender que a nossa fé que vivemos, e aí, meus amados irmãos e irmãs, Paulo nos ensina, nos instrui, como instruiu Timóteo, é uma fé plena. Nossa experiência com Deus em Jesus Cristo não é de ocasião, não é apenas para uma situação, é uma fé plena. É uma fé que nos consola e, como diz Paulo a Timóteo, nos dá serenidade, tanto para viver as alegrias, quanto para viver também o sofrimento. Nós vivemos isso com a mesma fé. Nas alegrias, o que fazemos? Agradecemos a Deus, né? Louvamos o seu nome. Nas tristezas, também louvamos o nome do Senhor e colocamos a nossa vida, a nossa emoção, o nosso sentimento, numa confiança irrestrita nele. É assim que nós vivemos. Seja nos momentos favoráveis, seja naqueles momentos de dificuldade. Em tudo nós sabemos que devemos viver a nossa fé em Jesus Cristo, que ele não se separa. E aí Paulo vai fazer um apelo. Fazei jus aos dons que recebestes de mim, e que eu recebi de Deus, e que lhe transmiti na imposição das mãos. Ou seja, façamos jus da nossa relação com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós também não podemos compreender a vida como algo estável, ou seja, eu estou sempre triste, eu serei sempre triste, eu vivo sempre em meio às trevas, no sofrimento, mas também não podemos entender a vida como aquilo que é sempre favorável, estou sempre feliz, tudo dá certo na minha vida em todos os momentos. Não, nós sabemos que a nossa vida é de uma complexidade muito grande. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, ser e estar no Senhor, ser servo do Senhor, não implica que nós não passemos por momentos de dificuldade e também por momentos de vitória, de alegria. Mas em tudo o Senhor se faz presente na nossa vida. Em todos os momentos. É isso que Paulo orienta Timóteo. Porque Timóteo era um jovem, que era o bispo, né, de Éfeso, jovem, ele era um menino, né, um jovem. E aí ele estava muito inseguro em relação à missão dele. Porque alguns da comunidade vinham com desconfiança. Como é que esse jovem vai dirigir uma igreja? Vai ser o bispo desta igreja? E aí começaram a cobrar muito de Timóteo. E ele foi ficando inseguro. E aí foi se abatendo no seu espírito. Ou seja, na primeira dificuldade, ou na diversidade da missão dele, na dificuldade, na diversidade dos desafios, ele foi se abatendo. E aí Paulo vai dizer para ele: meu filho, dê provas da sua fé, confia no dom. Ser discípulo de Jesus, muitas vezes nos leva a trilhar caminhos, a participar de caminhos, a andar em estradas que, ou seja, viver momentos que são de profunda dor, de sofrimento na nossa vida, de desafio da nossa fé. Oxalá, quem é que nesse mundo é plenamente feliz em todos os momentos da sua vida? Não, não existe, meu amado irmão e minha amada irmã. Tem momentos que nós passamos por dores profundas, sacrifícios, desafios, que provam muitas vezes a nossa fé. Passamos também por muitas alegrias, por muitas vitórias, por muitas satisfações, que mostram o quanto Deus nos ama. E aí nós temos que ter essa serenidade, saber viver cada momento da nossa vida. Viver com sobriedade, viver com esperança, compreender que ser discípulo de Jesus nos impõe sacrifícios. Hoje nós estamos falando dos mártires de Uganda. Homens que não tiveram medo de ser anunciadores. Homens que não tiveram medo de ter a sua vida provada. Homens que deram testemunho do martírio. Não que eles quisessem morrer. Não. Ninguém que serve a Jesus quer perder a sua vida de forma violenta. Já basta o nosso Deus. Mas vejam, havia uma confiança no Senhor. Havia uma esperança no Senhor.
E é assim que nós enfrentamos os desafios da vida. Mesmo aqueles que nos impõem sacrifícios, como impuseram aos mártires. Mas eles confiaram no Senhor. Eles confiaram no sustento de Deus. Aí, quem é pessimista, quem não tem fé, vai dizer, tá vendo? Perderam a vida, morreram. De que valeu? Valeu sim, porque nós estamos aqui hoje fazendo memória deles. E o sangue deles propiciou que a igreja se fortalecesse. Não que a igreja quisesse o sangue deles. Claro que não. Não que a igreja queira mártires. Não. Não que a igreja cultive o sofrimento. Não, de forma alguma. Ser a graça de Deus das vitórias que Ele nos concede, isso fortalece o reino de Deus. E isso mostra de que forma nós vivemos serenamente a nossa fé. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor sempre fortaleça o dom que nós recebemos. O dom da fé, o dom da graça, o dom de poder, mesmo no momento da dor, do sofrimento, da provação, nos entregar confiante nas mãos de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus nunca deixa de amparar aqueles que Ele ama e que confiam nele. E toda dor, todo sofrimento, toda provação seja vivido serenamente com a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, que acompanhou conosco através das redes sociais de nossa paróquia, essa Santa Missa. A alegria do Senhor seja a vossa força. A todos, uma santa noite, ficai em paz. Que o Senhor acompanhe você e toda a sua família. Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe para sempre. Nossa missão é construir um mundo novo, mais irmão. Vamos repartir mais alegria no mundo que se esvazia no sentido do viver. Vamos crer na força da verdade para que a humanidade sinta a vida renascer. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe para sempre. Naraná, nará, naraná, nará, quando eu desfalecer,